Bia, você sabe que quando a gente entra no mercado de trabalho, no primeiro emprego principalmente, deveres a gente tem bastante, né? Exatamente. Mas e os direitos? Nem sempre a gente fica por dentro de tudo que a gente pode, até onde a gente pode ir, quais são os direitos que a gente tem acesso, né? Depois que a gente entra no mercado de trabalho, porque nem na escola a gente consegue ver isso, né? É algo pouco falado, né, João? E aqui no Bitar Podcast, como você disse, a gente sempre traz episódios relacionados à primeira experiência profissional, como construir uma carreira de sucesso, como portar dentro das organizações, mas falar sobre direitos trabalhistas é essencial. Por isso que no episódio de hoje você precisa ficar até o final. A gente vai falar sobre os direitos trabalhistas e principalmente a importância de entender quais são esses direitos para você que está começando agora no mercado de trabalho. E é por isso que hoje a gente tem aqui como convidada a Graziela Ferreira Alves, que é mestre em Direito Público pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, especialista em Direito Processual Civil e em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. É docente de cursos de graduação e pós-graduação em Direito, advogada atuante na comarca de Uberlândia, prestando assessoria jurídica em todo o território nacional. Seja muito bem-vinda, Graziela. Olá a todas as pessoas. Muito honrada por esse convite, especialmente para falar para aprendizes, que acho que é o público-alvo, né? Eu sou muito entusiasta do programa de aprendizagem, então é uma honra estar aqui com vocês hoje. Seja muito bem-vinda. E com a gente também a Ângela Maria de Freitas, que é pedagoga e coordenadora do Departamento Pessoal do Instituto João Bittar. Ângela, chega junto com a gente. Olá, pessoal. Muito feliz de estar aqui para falar um pouquinho, né, do que a gente tem aqui de conhecimento, para levar mais, né, conhecimento mesmo para o jovem aprendiz, porque é importante que ele saiba, né, os direitos. A gente tem que saber nossos deveres, né, mas é importante saber nossos direitos também. Pois é, aquela parte burocrática do processo seletivo, às vezes a gente fica nervoso, né, Sim. E de repente a gente já está inserido no mercado de trabalho e não entende certinho quais são os direitos que envolvem. E é mais do que direitos para esse colaborador, né? Tem também muitas questões burocráticas que envolvem toda aquela questão junto a outros órgãos que fiscalizam esse trabalho. Por isso eu queria começar perguntando para vocês justamente sobre isso. Onde estão assegurados esses direitos? É uma lei? Como é que funciona? Os direitos do aprendiz estão na CLT, porque muita gente confunde o aprendiz com o estagiário. E aí é uma diferença muito grande, porque o estagiário tem uma lei própria dele e ele não tem vínculo de emprego. Já o aprendiz, ele também tem legislação própria, ele tem regulamentação na CLT, tem decreto, lei própria para ele, tem normas do Ministério do Trabalho próprios para o aprendiz. Então, é um contrato de trabalho, né? Bem específico, com direitos diferenciados, que depois a gente pode falar deles. Mas aí eu tenho um arcabouço legal só para tratar do aprendiz. E a CLT é o quê? Vamos explicar para o pessoal. É a consolidação das leis do trabalho. Então, é a norma principal que rege o contrato de trabalho. Esse vínculo de emprego que a gente chama do seletista. E depois que esse jovem aprendiz acaba sendo contratado, ele continua respondendo ali dentro dessa CLT. Isso. Né? O aprendiz, ele é um seletista, só que ele é um seletista diferenciado, todo especial. Se ele for efetivado na empresa que ele trabalha, aí ele passa a ter mais direitos. Mas ele continua tendo a carteira de trabalho dele assinada, a CTPS dele continua sendo assinada numa nova modalidade, já de um contrato mais genérico, entendeu? Como o João já trouxe a questão de onde tem todo esse respaldo, né? Quais as legislações, pensando que o Brasil é esse território de uma grande extensão, esses direitos, eles são a níveis nacionais ou existe algo de nível regional? Não. Hoje essa legislação ela é federal. Então, em qualquer local do país, os direitos do aprendiz devem ser os básicos, né? Os direitos básicos devem ser o mesmo. Mas é claro, aí a Ângela pode conferir, porque é ela que gera esses contratos de aprendizagem. Às vezes tem cliente que vai dar algum benefício que outro cliente não dá, né? Outro contratante do aprendiz. Aí acho que a Ângela pode falar melhor pra gente esse cenário. É um benefício que vai além, né? Por exemplo, tem empresa que vai dar só o básico da legislação. Tem empresa que pode escolher, por exemplo, dar uma cesta básica. Acontece isso, Ângela? Sim, pode acontecer, né, do empregador, no caso, a empresa onde o jovem está cumprindo a cota, ele pode dar um benefício, desde que esse benefício seja para todos os jovens daquela empresa. O que não pode é, por exemplo, no administrativo os jovens vão ter X benefício e lá no outro curso não vai ter. Isso não pode. Então, tem que ser, sim, tudo muito bem segmentado. Então, tudo que um jovem naquela empresa tiver de benefício, todos os outros vão ter. E, além dos benefícios básicos, né, que, assim, a lei tem que garantir
A gente segue certinho tudo que a lei garante ali para todos. Aí, esse é 100% dos jovens. A Graziela já adiantou, mas a Ângela faz essa gestão de contratos. Eu imagino a quantidade de procedimentos envolvidos nessa questão, porque, como eu disse, tanto para o empregador quanto para o empregado, mas também essas outras leis trabalhistas para atender legislações, né? Sim. Ô, Ângela, e é no contrato que eu vou encontrar quais são os meus direitos, então, quando eu entro no mercado de trabalho? Sim, lá no contrato, né, vem todas as informações, por exemplo, básica dele, né, do jovem, do empregador, onde que o jovem vai trabalhar, fazer a parte prática, que é onde ele cumpre a cota da empresa. E, assim, na lei, ela fala, né? No contrato não vem especificando, por exemplo, que ele tem direito a férias, 13º, mas isso a lei garante, né? Então, ele recebe todos os direitos certinho. Desde que, assim, ele passe por todo o processo, por exemplo, ele vai ter sempre direito a 12 meses de férias? Não, se ele pedir o desligamento antes, vai ser proporcional, né? Assim como 13º, então, tudo de acordo com o tempo que ele trabalhou. E o jovem, o contrato dele será sempre por prazo determinado. Então, ele vai ter data de início e data de término. O que vai mudar aí é se ele precisar ser desligado antes, a pedido dele, ou às vezes por alguma inadaptação, alguma outra coisa que vai acontecer no decorrer aí desse contrato. Eu, quando fui tirar minha carteira de trabalho, foi uma maneira muito engraçada, porque eu fui, na verdade, renovar meu RG e sobrou uma 3x4. Aí eu reclamei, falei, nossa, sobrou uma 3x4. Aí o rapaz falou assim, por que você já não tirou a carteira de trabalho? Aí eu falei, tirei minha carteira de trabalho, eu não fazia ideia o que eu ia fazer depois com aquilo. Hoje já tenho mais noção. Mas, assim, desde que a pessoa é jovem aprendiz, ela tem a necessidade de fazer a carteira de trabalho. Hoje, só começa a trabalhar com isso. Hoje ele não precisa mais ir num órgão para fazer a carteira de trabalho. Hoje a carteira ela é digital. Entreguei minha idade, a Ângela acabou de confirmar isso. Isso, hoje a carteira de trabalho é digital. Então, a gente já coloca no sistema, o jovem baixa lá, né, a CTPS digital. E hoje, por exemplo, se vocês baixarem, já aparece todos os locais que vocês trabalharam, está tudo atualizado lá na carteira digital. Aquela coisa que acontecia, por exemplo, de extraviar o documento físico já não existe mais e perder informações. Quando você sai, né, da empresa, tinha que levar para atualizar todas as informações. Hoje não precisa mais, tudo online. No meu caso, eu cheguei a fazer uma segunda carteira. Sim. De tanto contrato que eu tive na primeira. Meu Deus, coisa boa. Eu cheguei na no segundo documento. O Graziela, teu currículo tá com umas 12 páginas no PDF já, passando Mas disso. é porque eu comecei a trabalhar jovem. Por isso que eu falo, eu sou entusiasta desse programa. Foi jovem aprendiz ou não? Não, eu comecei, a minha carteira foi assinada, eu já tinha 18. Mas de lá pra cá... Muito trabalho. E como professora, a gente tem vínculo de emprego. Então, eu dei aula em várias instituições, então sempre com a carteira assinada. Tudo aí hoje registrado. Tudo hoje... dentro dos direitos trabalhistas. Ô, Ângela, você citou aqui a questão de direitos e um deles é de férias. E quais são os direitos básicos? A gente, né, a Graziela já trouxe aí que a empresa pode dar um benefício a mais, mas a nível nacional, quais são os direitos básicos? Salário mínimo, férias? Isso, a princípio, né, ter o registro, né, na CTPS. Aí ele tem direito a salário, férias, 13º. O jovem aprendiz, o FGTS dele, a gente deposita mensalmente, é 2%, né, enquanto que o colaborador é 8%. O INSS também é pago, né, porque se ele precisar, às vezes, afastar. Então, assim, isso aí vai ser um benefício para ele. Sem contar na aposentadoria, né, que hoje está tão difícil a gente aposentar. E o jovem, ele já começa cedo aí, já com essa contribuição. Já está pensando em aposentar, João? Eu evito pensar, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu vou vivendo agora. Eu acho que agora chegou o momento de eu trabalhar, então pensar, ainda tem uma carreira longa pela frente. Tem que começar a planejar já, porque são caminhos importantes, né? E opções também, além do próprio INSS. Mas você falou 3 termos, e para explicar para quem está nos acompanhando, porque às vezes no dia a dia pode parecer algo que esteja mais familiarizado, mas às vezes foge um pouco. CTPS, que se eu não me engano é a carteira de trabalho, né? Então, qual é o significado disso? É a própria carteira. A carteira de trabalho. FGTS, isso, que é o fundo de garantia. Fundo de garantia. Esse FGTS funciona como? Todo mundo tem carteira, tem um FGTS? Sim, é um direito constitucionalmente previsto para todo empregado. Então, quem é PJ não tem FGTS. Quem é autônomo, igual eu, como sou advogada autônoma, não tem FGTS. PJ, pessoa jurídica. Pessoa jurídica, desculpa. Não, sem problema. Pessoa jurídica. Só complementando, quando ela falou salário, ele tem direito ao salário mínimo hora.
porque ele não trabalha uma jornada de um trabalhador regular que trabalha 220 horas no mês, 8 horas por dia. Então, ele tem uma jornada reduzida por conta dessa especialidade do contrato de trabalho. Então, ele vai ganhar o proporcional por hora, porque às vezes ele vai ver lá, eu não estou com 1.320 na minha conta. Então, é por isso, porque ele ganha proporcional por hora. Então, o FGTS, todo trabalhador tem direito, que é uma espécie de poupança que é feita para o trabalhador e ele não contribui com nenhum centavo sobre isso. É só a empresa que paga esse recurso. E o trabalhador acaba... E aí a diferença, o trabalhador normal, a Ângela explicou, é 8%, já para o aprendiz é 2%. Então, desconto? Não tem desconto, é o que ele desconto. ganha sobre o que ele trabalha. Entendi. Entendeu? A poupancinha dele é de 2%, então é um pouco menor do que... É por isso que a gente sempre fala para as empresas cumprirem a cota de aprendizagem, porque o aprendiz ele é um trabalhador que tem um custo menor do que um trabalhador regular. Lógico, porque ele está aprendendo as atividades a serem desempenhadas, né? Ele não performa tão bem quanto um trabalhador já experiente no mercado. Por isso que ele recebe um FGTS menorzinho. Mas o INSS, que dá o direito à aposentadoria, proporcional ao que ele recebe, é igual. Igual. E quando esse trabalhador tenha, seja jovem aprendiz ou até mesmo um trabalhador já dentro da CLT, neste outro tipo de contrato, ele tem acesso ao FGTS em quais casos? Geralmente. Porque aí são duas modalidades de FGTS num contrato normal que a gente chama de prazo indeterminado, que não é o caso do aprendiz. Então, um trabalhador normal, se ele está num contrato por prazo indeterminado, ele tem aquele 8% mensal e quando ele é demitido, ele tem uma multa de 40% na rescisão. E aí ele pode sacar nessa condição, ele pode movimentar para uso de habitação, pagar prestação da casa lá na Caixa Econômica Federal. Isso o aprendiz também pode fazer. Já o aprendiz, como ele tem um contrato por prazo determinado, a hora que conclui o contrato, eu não vou ter a multa de 40%. O 8% mensal ele vai ter. E concluindo, ele vai poder sacar esse FGTS também. Tem algumas modalidades lá de saque aniversário que a gente nunca recomenda, porque depois ele vai ter uma dificuldade de movimentar o restante do fundo. Mas se ele der causa, por exemplo, qualquer trabalhador, tanto o aprendiz quanto um trabalhador normal, cometer o que a gente chama de justa causa, faltas graves. Felizmente acontece, né? Ele comete uma irregularidade tão grave a ponto de romper o contrato. E aí ele não vai poder sacar o FGTS. Tá vendo? Por isso a importância de lembrar dos direitos, mas também dos deveres, né? Ô, Ângela, lá quando você pega os contratos, geralmente, nesse momento de assinatura, quando você está fazendo essa contratação, quais são as principais dúvidas que esses jovens, mas assim, ao longo da sua carreira dentro desse departamento, que as pessoas têm na hora de assinar esse contrato? Principalmente quem está começando no mercado de trabalho, chega com quais dúvidas, assim, referentes a esses direitos? Algumas dúvidas é realmente esse mesmo, por exemplo. Se eu pedir desligamento, o que eu tenho direito, né? E aí a gente explica, conforme a Graziela já falou, ele vai ter todos os direitos, exceto o FGTS. Então, por exemplo, ele pediu desligamento, vai receber ali salário dos dias trabalhados, férias e 13º proporcional, porém, ele não consegue sacar o FGTS. Ele vai ficar lá na conta dele, né? Ele não perde esse FGTS. Em um outro momento, ele pode sacar, se ele ficar 3 anos sem assinar a carteira de trabalho, aí ele fica com a conta inativa, ele consegue sacar. Ou pode usar, né? Igual ela explicou, para pagar uma prestação da casa, do apartamento, ou se uma eventual liberação do governo. A gente teve aí, né, algumas liberações aí do governo, que liberou, do presidente, no caso, que liberou fazer um saque, né? Aí pode fazer esse saque também. Em casos de doença grave também. Em casos de doenças terminais, né? Eles conseguem também fazer esse saque. Olha que interessante, eu tô com uma carteira assinada desde faz uns quase 2... Não, já passou de 2 anos, eu não sabia sobre essa questão do saque do FGTS. Tô conhecendo agora na mesa do Bitar Podcast, daí a importância, hein, Rubia? É sempre informação boa aqui, né? E fiquei curioso agora, porque vocês falam além sobre essa questão do FGTS, de seus direitos, tem outras 2 questões que o pessoal gosta bastante, que eu sei. Que primeiro é as férias, e as férias ela tem um proporcional a mais, né? Ela tem uma diferença na hora do pagamento. Isso, quando você sai de férias, você recebe o salário que você ganha, mais 1/3, né? Boa. Que é 1/3 sobre o valor das suas férias. No caso do jovem aprendiz, normalmente ele recebe em rescisão. Como o contrato dele é por prazo determinado, normalmente é 14, 16 meses, sempre inferior a 2 anos, no próprio contrato já fala que ele vai receber em rescisão. Mas se porventura a empresa vai tirar férias coletiva, a gente pode né, dar essa férias também para o jovem. E os jovens menores, né, a gente sempre tenta fazer essas férias em período de férias escolares também.
Tá? Mas, assim, é muito poucos jovens que saem de férias. A maioria é sempre pago na rescisão. Falamos de férias, mas tem outra coisa muito boa também no contrato de trabalho, que é o tal do 13º, né? É uma ajuda boa, principalmente no final do ano. Como é que funciona o 13º, Graziela? Sim, é um 13º salário no ano, como o próprio nome diz, né? Se ele começou a trabalhar em janeiro, por exemplo, ele vai ganhar 12 dozeavos, ou seja, um salário integral. Tem uma antecipação de uma parcela em novembro, em dezembro ele recebe o restante. Se ele começou no curso do ano, em meses posteriores, ele vai receber ali no final o proporcional e depois, na rescisão, ele vai receber o restinho do próximo ano, na hora que finaliza o contrato dele. Isso tem natureza salarial, então ele vai ter... Isso vai computar para ele, para todos os fins, inclusive para o FGTS. E aí, pensando nessa questão do trabalho, existem demandas que requerem horas extras. O jovem aprendiz, ele pode realizar essas horas extras ou não? Não, o jovem aprendiz não pode fazer hora extra. Essa eu não sabia, João. É diferente do colaborador comum, que ele pode fazer, né, hora extra. Aí, dependendo da convenção, ele pode ir para o banco de horas, desde que até 2 horas por dia. Se ultrapassar 2 horas, não pode mais. A que ultrapassa 2 horas não vai para o banco de horas, tem que ser pago em folha de pagamento. Mas o jovem aprendiz, por lei, ele não pode fazer hora extra. O que seria essa convenção? A convenção é o que vai, por exemplo, algumas coisas que não está especificado na lei, mas que a gente pode fazer um acordo na convenção. Então, o banco de horas, por exemplo, está lá na convenção. Então, hoje a gente tem convenções diferentes dentro do Instituto e uma delas a gente tem um período, né, de 120 dias. Dentro desses 120 dias, a gente tem o prazo para fazer a compensação, ou seja, eu tenho lá 30 horas para tirar de folga. Eu tenho esse período onde eu vou tirar as folgas. Não, a empresa achou melhor, né, me pagar. Então, eu não, devido à demanda e tudo, eu não vou conseguir tirar as folgas. Então, eu vou receber em folha de pagamento. Mas, normalmente, a gente vai organizando para que todo mundo tire essas folgas, né? Até mesmo porque, assim, para descansar aquele período que a gente precisou trabalhar um pouco a mais ali. Deixa eu complementar. Porque as convenções coletivas de trabalho e os acordos coletivos de trabalho são normas que a categoria que elabora essas normas. Então, a gente chama de fonte formal do direito do trabalho, só que fonte formal autônoma. Então, a empresa, se for um acordo coletivo, a empresa, junto com o sindicato dos trabalhadores, e lá negociam aqueles direitos, né? Quando eu falo de convenção coletiva de trabalho, são os sindicatos, tanto o sindicato dos trabalhadores, que a gente chama de sindicato profissional, quanto o sindicato das empresas, que é o sindicato econômico, da categoria econômica. Então, eles lá colocam mais benefícios do que estão na CLT. Então, quando ela disse, aí a CLT fala, para fazer banco de horas, que é uma compensação de jornada, a pessoa trabalhar mais e não receber por aquele tempo trabalhado, eu preciso de colocar aquilo num instrumento de negociação coletiva, ou numa convenção coletiva de trabalho, ou num acordo coletivo de trabalho, entendeu? É muita coisa envolvendo, né, com o contrato de Mas, trabalho. lembrando que para aprendizes, a regra da legislação é que esses instrumentos não se aplicam a esse tipo de contrato. Só se o instrumento, a convenção ou o acordo falar, esses direitos vão se aplicar para os aprendizes. Em regra, não se aplicam. Se aplicam só a trabalhadores normais. Entendi. Essa convenção é importante até justamente porque é o momento deles alinharem os direitos, os benefícios, reajuste salarial, né? Se vai ter ticket, se vai ter compensação de jornada. Né? Nossa, muitas muita questões norma envolvendo ali o departamento. Porque o reajuste salarial, por exemplo, para o jovem, ele é de acordo com o reajuste do salário mínimo, né? E do trabalhador, a gente segue sempre o reajuste da convenção, que normalmente não é o mesmo índice. Mas vem também o reajuste ali. Sim, todo ano, anual. Quando a categoria negocia, sim. Porque existem categorias que não estão negociando, né? E aí, se a pessoa recebe mais do que o salário mínimo, vai depender do ajuste entre a empresa e o colaborador para ver se vai ter reajuste ou não do salário. Isso acontece... O reajuste não é automático mais. Tá. Mas acontece de uma maneira padrão, assim, no mesmo período, ou vai depender de cada categoria empresa? Estabelece o que a gente chama de data base. Né? E quando que vai ser a data que aquele instrumento vai fazer aniversário, vamos falar assim. E a partir de quando que vai ser incidente o reajuste. Então, já é anual.
anual. Não, eu posso ter uma negociação que tenha vigência por 2 anos. Mas a gente sempre coloca uma cláusula lá que as cláusulas econômicas sejam negociadas ano a ano. Então, ainda que eu coloquei outros direitos. Então, por exemplo, eu vou ter auxílio funeral, eu vou ter ticket, eu vou ter uma série de coisas. Isso eu vou negociar de 2 em 2 anos. Mas o reajuste, que às vezes vai corrigir o ticket também, vai ser de ano a ano. Ótimo. E aí, pensando nas mulheres, como que fica a questão dos direitos das gestantes, das lactantes? A gestante, ela tem assegurado, né, 120 dias de licença maternidade. Então, ela pode tirar até 28 dias antes do bebê nascer, não mais que isso. Mas ela pode, né, falar, não, eu vou até mais próximo. Então, por exemplo, às vezes um bebê que nasce, às vezes até fora do tempo, começa ali na data mesmo que o bebê nasceu. Então, é de acordo, assim, com o decorrer ali da gestação dela. Então, saiu de licença maternidade 120 dias. E ela vai ter também assegurado a estabilidade dela até o bebê completar 5 meses. Então, mesmo que o contrato de trabalho da jovem aprendiz encerre nesse período de 120 dias, a gente vai prorrogar até o bebê completar 5 meses. E ela tem direito, né, até o bebê completar 6 meses, de 30 minutos a cada 2 horas para amamentar a criança. Mas acontece que, às vezes, algumas jovens moram longe da empresa, né? Então, a gente pode fazer o acordo com ela dela sair 1 hora mais cedo. Então, ela sai 1 hora mais cedo, que possibilita aí ela estar amamentando, né, num período mais curto aí, o bebê. Agora, essa estabilidade é um ponto polêmico, eu vejo como um ponto polêmico, porque o contrato do aprendiz, ele é um contrato por prazo determinado. É a Constituição Federal que garante essa estabilidade a toda mulher trabalhadora que fica grávida, desde o momento que ela está grávida até 5 meses após o parto. Então, essa proteção de estabilidade é contra o rompimento sem justa causa do contrato. Então, é para uma pessoa que está num contrato por prazo indeterminado não ser mandada embora só porque ficou grávida. No caso da aprendizagem, a coisa se torna um pouco complexa porque ela já sabe o dia que ela tem que terminar o contrato. Então, em regra, diferentemente de outros contratos por prazo determinado, o contrato de aprendiz, ele, em regra, não pode ser prorrogado. Ele tem um prazo, a Ângela já comentou hoje mais cedo, ele tem um prazo de até 2 anos, mas se lá no programa homologado do Ministério do Trabalho fala que ele é de 13 meses, ele não pode ser de 14, ser prorrogado por 14, 15 meses. Muito menos a pedido da empresa. Então, ele vai ser concluído naquela data. Já da gestante, eu tenho uma norma do Ministério do Trabalho que fala que ela tem direito à estabilidade. O Judiciário Trabalhista já brigou muito com isso, mas hoje tem se assegurado essa estabilidade. Eu faço essa ressalva porque amanhã pode vir uma lei falando, não, essa estabilidade é incompatível com o contrato, tal como já decidiu o STF nos contratos temporários, que é outra modalidade, não tem nada a ver com a aprendizagem, mas no contrato temporário, hoje a gestante tem se entendido que ela não tem direito de estabilidade. Entendi. E aí, pensando em vários formatos de famílias, hoje se pensa num tempo maior para companheiro ou companheiro de uma gestante, porque, via de regra, são 7 dias, né? Pro pai, por exemplo. Da licença paternidade. 5 dias. 5 dias. É um absurdo. O que é um absurdo, né? Porque aí fica toda a responsabilidade dessa primeira fase. Que é os 120 dias que ela falou, né? Existem projetos para equiparar a licença paternidade ao mesmo prazo da licença maternidade. E eu realmente vejo que isso é uma norma de isonomia entre homens e mulheres. Porque a hora que os homens ficarem obrigados a ficar junto com o bebê 120 dias, eles vão ver quão difícil é cuidar da criança, né? Desde que ele não use esse período para ir trabalhar em outro lugar. Eu entendo que que esse momento é para isso, o foco é a criança. Exato. Talvez muita coisa melhoraria, a mulher teria uma maior abertura no mercado de trabalho, porque é fato que a gestação é um impeditivo para o crescimento da carreira da mulher. Todas as estatísticas já demonstram isso, né? Tem empresas que vão além dessa questão da CLT, desse prazo, né? São empresas que elas estão adequadas a outras normas que pensam... Empresa cidadã, ela se filia a esse programa da empresa cidadã. E aí acaba se estendendo esse prazo para o pai também, tanto para a mãe quanto para o pai. Não, essa é para a mulher, 180 só para mulher. dias. Não, o pai ele tem 20 dias na empresa cidadã. E a gente pode ter aqueles instrumentos de negociação coletiva, acordo coletivo ou convenção coletiva, que oferecem o benefício da licença paternidade isonômica
isonômica à licença maternidade. Olha. Nós, lá no escritório, temos clientes que têm essa isonomia, né? Por uma questão de promoção de programas de igualdade entre homens e mulheres. Qual a importância dessas ações que as empresas fazem, então, seja se filiar num programa Empresa Cidadã, mas também de, por conta própria, decidir promover essa isonomia? Hoje nós temos várias políticas no Brasil, inclusive dentro do judiciário trabalhista, para promoção, para melhoria da mulher, do espaço da mulher no mercado de trabalho. Todas as estatísticas mostram que as mulheres brancas ganham menos do que homens negros e mulheres negras ganham menos do que mulheres brancas e as mulheres têm menos acesso a vários cenários. Então, se você pega, assim, CEOs, para o nosso aprendiz que está entendendo, né? Que são aqueles cargos mais altos das empresas, né? Que são os cargos de mais elevada estatura e hierarquia dentro da empresa. Hoje, majoritariamente, são homens. Os homens continuam ganhando mais do que as mulheres e esse ano nós já tivemos uma norma de igualdade salarial, de maior promoção e igualdade salarial. Então, quando a empresa adota essas políticas, ele está ajudando com que as mulheres tenham maior força no mercado de trabalho e reduzindo essa desigualdade. E isso não é porque a empresa vai ser boazinha, não. Isso se reflete na produtividade no final do dia, tá? Para as empresas. Esse ponto que eu acho que é interessante a gente falar na nossa conversa, porque é mais do que cumprir uma legislação, né? Ela existe justamente para dar subsistência a esse trabalhador, mas ela reflete muito no ambiente de trabalho, né? Uma empresa que cumpre essa legislação, fazendo, claro, o mínimo, mas essas empresas ainda que vão além, fornecendo não só benefícios, mas alguns outros atrativos, acaba tendo como resultado um trabalhador mais, não só alguém que queira crescer na empresa, que veja ali uma prospecção de futuro, mas também na produtividade. Estou errado? Os reflexos são inúmeros, gente, porque eu vou ter, às vezes, famílias mais estruturadas com políticas como essa, né? Eu vou ter uma redução, em máxima medida, de desigualdade social, certo? Então, a gente tem inúmeros reflexos de todas essas políticas de maior sustentabilidade do negócio, né? Quando elas implementam essas políticas. Ângela, bom demais, né? Saber que o trabalhador, a trabalhadora está iniciando já com essa subsistência de que ele vai encontrar ali um lugar próspero, né? Sim, é muito importante, porque hoje a gente tem locais, assim, que são... assim, tem famílias, né, muito necessitadas. Então, coisas que vai ajudar muito, né? Porque o jovem, o salário dele ali, ele ajuda, né, a família ali, a maioria ajuda com as despesas de casa mesmo, despesa básica, né? Então, assim, é muito importante. Olha só, mas por outro lado, infelizmente, não são todas as empresas que acabam cumprindo essa legislação, né? E quando o trabalhador percebe que algum direito dele não está sendo garantido, a quem ele pode recorrer? É a própria empresa? Tem algum órgão que dá esse apoio para ele nesse momento? Como é que funciona? Eu sempre sou favorável a soluções mais rápidas e mais eficazes. Então, vamos pensar no aprendiz. Se tem um aprendiz que está vendo alguma irregularidade que está acontecendo na empresa, o primeiro caminho deve ser procurar o pessoal do RH da empresa formadora de aprendizagem teórica, né? Passou dali, não conseguiu resolver o problema, porque é muito provável que a entidade vai conseguir solucionar junto à empresa aquele problema, aquela irregularidade. Não conseguiu, a gente tem os sindicatos daquela categoria que podem ajudar aquele trabalhador. Nós temos o Ministério Público do Trabalho, que também, se for uma questão disseminada dentro da empresa, porque é uma questão patrimonial de uma pessoa só, o Ministério Público não vai se envolver. Tá? Mas se for uma questão social, que envolve todos os trabalhadores, toda a categoria, ultrapassa o direito patrimonial individual, aí o Ministério Público do Trabalho também pode intervir. E nós temos o Brasil com o maior número de advogados, eu acho, do mundo, então se ele encontrar um advogado trabalhista também, pode ser que possa ajudá-lo. E lembrando que no judiciário trabalhista, nós temos o fenômeno da atermação. E do jus postulandi. O que é essa palavra em latim, né? Essa expressão em latim? Ninguém precisa de advogado para ir à Justiça do Trabalho. As pessoas às vezes não sabem disso, mas elas podem ir direto na Justiça do Trabalho, pelo setor da atermação, e fazer a sua reclamação trabalhista e pedir os seus direitos. E se eu quero fazer uma denúncia anônima, esse meu direito é reservado? Como que funciona? Porque às vezes junto ao Ministério Público do Trabalho, sim. Acredito que junto aos sindicatos também. E vocês citaram aqui, né,
né? Eu gostei do termo do FGTS com a poupancinha e o INSS, o que vai para aposentadoria. Eu já vi casos de empresas que não faziam os depósitos. Hoje, com o advento aí da internet, eu consigo fiscalizar se essa empresa está realizando o depósito do meu FGTS. Acompanhar ali, né? Acompanhar é possível? Sem sombra de dúvidas. Sim. Vocês orientam lá para que eles usem os aplicativos, instalem os aplicativos? Sim, eles podem instalar os aplicativos, né? E, assim, tem os aplicativos que te mostram certinho. Por exemplo, até o FGTS, igual ela falou, né? Lá mostra o valor, né, que foi depositado no mês. Então, tem lá o mês de referência, o valor que está sendo depositado. Aparece lá os juros que a própria Caixa, né, na conta do FGTS, vai acumulando os juros. O INSS também, né, tem lá o CNIS, que você pode cadastra uma conta Gov, e você tem acesso a tudo isso. Então, lá você consegue fazer todo o acesso e ter todas essas informações. Então, você consegue ver o mês que foi depositado e o valor. Então, por exemplo, olhou todo mês lá, nossa, aqui não está aparecendo ainda o mês de agosto, né? Pode ser que ainda não tenha atualizado, mas se tiver dúvida, entre em contato que a gente vai explicar, né? Fala, olha, já foi pago, então é só aguardar que vai ser atualizado. Mas tem como fazer todo esse acompanhamento pelo site. Perdão, pode continuar. Eu ia complementar que no caso do aprendiz, porque a gente tem duas modalidades de contratação. Ele pode ser contratado diretamente pela empresa ou ele pode ser contratado com a carteira dele assinada pela entidade de aprendizagem teórica. Então, quando ele é contratado pela entidade de aprendizagem teórica, ele tem duas responsáveis por todos os direitos trabalhistas. Ele tem a empresa obrigada às cotas e ele tem a entidade. Então, muito dificilmente ele não vai ter o FGTS, o INSS dele. Isso é muito demais. E para quem está começando no mercado de trabalho, são muitos os desafios, inclusive os financeiros, né? De você ter uma educação financeira, de tender a guardar um pouquinho. Por isso que a importância, inclusive, desses outros elementos, que é uma maneira de assegurar que ele vai ter pelo menos, seja 2%, e até um incentivo para querer chegar aos 8% quando contratado, dessa reserva financeira. Eu acho que eu vou ter que consultar o meu. Eu não sei o meu, sabia? Você tendo seu usuário aqui, e senha... Tem aplicativo da Caixa que vai te dar, e no portal.gov que ela mencionou, você tem acesso a todo o seu cenário trabalhista, sua carteira de trabalho digital, todos os seus vínculos, os recolhimentos. Exato. O tempo que falta para você se aposentar, você pode fazer simulação lá. Essa aba eu vou fugir, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Ô, João, você já viu que a gente tem sempre uma consultoria gratuita aqui a gente na tá bancada ganhando. É um presente esse Bitar Podcast. Quando não é terapia, a gente tem todo aconselhamento consultoria jurídica, sobre... financeira, trabalhista. Obrigado, a gente agradece, inclusive, a participação de vocês e queria convidar vocês a acompanhar, inclusive, os nossos outros vídeos, viu? Porque lá no nosso canal no YouTube e nas principais plataformas de áudio, você fica por dentro de tantos assuntos, você vai ver, super legal. Bacana a gente demais, falou de saúde emocional recentemente, o episódio tá perfeito, vocês precisam acompanhar. E faz o convite pra você também, viu? Perdeu algum episódio? Tudo lá no nosso canal no YouTube, nas principais plataformas de áudio você acompanha o Bitar Podcast e tem um jeito de você ficar pertinho da gente, que é nas nossas redes sociais, @bitar.educação. Você acompanha as novidades, os próximos assuntos, o que foi tema aqui na mesa do Bitar Podcast, os presentes que a gente ganhou, né, Rubia? Exatamente. Que tá sendo muito... Pra mim, tá sendo incrível e imagino pra quem tá acompanhando também, não é diferente. Ô, João, posso dar uma fugidinha aqui no assunto, mas tem a ver com o universo do trabalho. Eu tô produzindo uma peça e eu lembrei agora a peça se chama Operação Humanization e vai falar do ambiente de trabalho. É uma crítica a vários sistemas, né, que imputam sobre as leis trabalhistas, é uma comédia. E aí, os dois... Você deixou muita gente com um gostinho de ver essa peça. Vai ter que dar um jeito de transmitir, vai ter que falar quando que vai apresentar, onde que vai. Logo vai estar no YouTube com esse nome, Operação Humanization. São dois atuadores que estão em cena, a Ana Júlia e o Marco Montessoa. Mandar um abraço pra eles. Queremos eles aqui no Bitar Podcast. Ai, seria uma delícia os dois aqui também. Aqui em Uberlândia vai ter estreia presencial dia 22 e 23 de setembro, no Nininha Rocha, dentro do Centro Municipal de Cultura. Mas vai estar disponibilizado também, na sequência, no mês de novembro, no YouTube. Bacana. E aí tem uma cena que eles se basearam num fato que um dos dois vivenciaram numa empresa que trabalharam, que é o seguinte: o patrão, no final de semana, chamava, mas
como não um chamado, não um convite, era uma imposição para estar junto dele, no churrasco ou nos passeios, para que eles fizessem ali algum trabalho extra para esse patrão. Tipo, fazer um churrasco, né? Ajudar ali no cuidado com as crianças. O pau para toda a obra. Exatamente. E aí, isso é totalmente contra a regra. E quando eles não aceitavam, né, essa imposição, na semana seguinte sofria ali um assédio moral, uma questão de chacota. Então, isso você que trabalha na assessoria jurídica, isso ainda ocorre geralmente? Passou aqui pela minha cabeça vários cenários de passivo trabalhista, né, de irregularidades trabalhistas. Vamos pegar na aprendizagem aqui, que é muito importante que todo aprendiz tenha em mente, que é um direito também. Ele faz, lá junto do Instituto Bittar, por exemplo, ele tem um curso de aprendizagem que ele faz. Então, se é um curso voltado a um segmento de couros, ele vai aprender aquele ofício. E na empresa ele tem que trabalhar exatamente aquilo que ele está aprendendo na teoria. Se ele está no segmento administrativo, o curso dele é de administrativo e as tarefas que ele desempenha têm que ser de administrativo. Se ele é chamado a fazer qualquer outra coisa diferente disso, a gente fala de desvio de função. No caso da aprendizagem, da nulidade do contrato de aprendizagem e o risco de vínculo de emprego clássico. Para os seus atores, eles foram contratados, por exemplo, para ser atendente ali de telemarketing. E no fim de semana tá fazendo churrasco, tá fazendo limpeza, tá fazendo... Eu também tenho um desvio. Eu posso ter hora extra, eu posso ter desvio de contrato. Fora que você mencionou a situação de exposição, aí o assédio moral, né? Hoje, nós temos uma legislação que é voltada mais para mulheres, entrou em vigor este ano, em março deste ano, que é a Lei 14.457, que é contra o abuso e as violências no ambiente de trabalho, mais relacionado a um assédio sexual, mas também assédio moral e discriminação. A partir de março desse ano, as empresas são obrigadas a ter protocolos de combate a assédio, discriminação e outras formas de violência. Elas têm que anualmente treinar todos os seus colaboradores de quaisquer níveis para combate a essas irregularidades. Então, aí cabe denúncia, cabe pedido de hora extra, de desvio de função e uma indenização de cunho moral pela condição abusiva desse contrato. Tem empresas que já, principalmente as empresas maiores, que tem um departamento chamado Compliance, né? Sim. Que é justamente um departamento voltado para combater esse tipo de ação, Sim. orientar quais são esses direitos, até onde vai esses pedidos da empresa e tudo mais, mas também esse canal de denúncias. Isso, é obrigatório? Essa lei, no artigo 23, trouxe a obrigatoriedade do canal de denúncias e da garantia do anonimato do denunciante. De qualquer empresa. Isso para qualquer empresa, mas ela trouxe uma obrigatoriedade de adequação da CIPA. Então, são empresas que tenham mais de 100 empregados, a depender do nível de risco. Cada empresa, cada atividade econômica tem um grau de risco. Se o grau é muito grande, às vezes eu vou ter uma empresa com 20 empregados que tem que ter CIPA e vai ter que fazer toda essa organização que a gente comentou aqui. Agora, uma empresa com grau de risco baixinho, se ela já tem mais de 100 empregados, ela vai ter que ter CIPA. Então, por exemplo, o Instituto Bittar, que tem muitos aprendizes, ela tem CIPA, teve que se organizar na questão de combate à assédio e discriminação, tem que ter canal de denúncias e tudo mais. Ô, Ângela, como decorar tudo isso? Que rotina muita é essa? É muita coisa, mas assim, a gente vai separando, né, os departamentos para que cada um cuide ali de uma parte, porque se ficar tudo num departamento só, né, a gente Hoje o não dá departamento conta. pessoal é composto assim, por quais funções? Até para orientar o pessoal, porque fica todo mundo, vai no RH, e as empresas às vezes fazem até uma adequação, nem todas chamam RH, recursos humanos, gestão de pessoas, tem essas diferenciações. Mas quais são os departamentos dentro de uma área de recursos humanos, até para saber a quem posso recorrer em cada caso? Estou com dúvida nas minhas férias. Procuro Departamento qual? pessoal. Atestado médico, é uma Atestado dúvida muito médico, frequente. Como é que Sim. funciona uma rotina de RH? Conta pra Isso, gente. Porque até pode ser uma carreira que alguém aqui esteja pleiteando, ele tem interesse, sim. né? Conta pra gente. Então, o departamento pessoal, né, todas as dúvidas que tiver sobre férias, 13º, sobre o salário, atestado, afastamentos, licença maternidade, tudo isso é com a gente lá no departamento pessoal. Então, assim, teve dúvida, é o DP que vai procurar. Então, hoje, toda essa parte fica concentrado lá com a gente, nesse departamento. Quais são as funções dentro do departamento pessoal?
Hoje, assim, hoje a minha equipe é 9 pessoas, né? Então, eu separo. Então, tem uma pessoa que cuida lá só da parte do ponto, outra que cuida da parte de encargos. Essa do ponto, meu Deus do céu, tem um trabalhão, hein? Não é fácil. Tem a pessoa que vai cuidar só dos atestados, afastamentos, né? Acompanhamento de abandono de emprego, que alguns jovens, às vezes, decide que não quer ir mais trabalhar, mas não avisa. Não façam isso, por favor. Até mesmo porque, assim, a partir do momento que você para de ir trabalhar, que começa um processo de abandono, você começa a perder seus direitos. Então, se por algum motivo o jovem não quer mais trabalhar, é importante que ele sinalize, ele faça ali o pedido de desligamento, porque se ele faz o pedido de desligamento, ele vai receber proporcional dos direitos que ele tem. Se ele férias proporcionais, ele recebe. Se ele for demitido por justa causa por abandono, ele não vai receber esses direitos proporcionais. Exato. Então, agora, por exemplo, quando chega no abandono, ele já está com 30 dias ali de falta, né? Então, ele perdeu os direitos dele. Então, é muito importante que ele realmente não quer mais trabalhar, vai lá e faça o pedido de desligamento. Né? Se tiver dúvida, temos aí, né, as nossas unidades. Em cada unidade tem uma pessoa responsável para atender os jovens e ele pode tirar todas as dúvidas. O que eles não conseguem sanar, eles passam para nós e a gente sana todas essas dúvidas aí. Só mandar um abraço pro pessoal do RH do Instituto João Bittar, né, para sua equipe, manda um abraço para eles. Obrigada. Sempre que puder, traz a galera aqui para conversar com a gente, que eu imagino que eu e a Rubia somos exemplos, né, de colaboradores, né, Rubia? Com certeza. Tudo certinho. Nossa nota tá lá no topo. Tomara que nossa moral com o RH que é bom, importante. Depois a Ângela contar mais os bastidores pra gente. João, eu sei que você vai fazer uma pergunta, mas só para não passar o que a Graziela falou de atestado, que sempre surgem dúvidas. Você poderia trazer alguns exemplos pra gente? E tem uma questão sobre o período. Quando passa de 14 dias que a pessoa está com atestado, não é mais a empresa quem paga, é o INSS. É o INSS. Isso. Bom, em relação a atestados e outros afastamentos, né? A legislação trabalhista prevê os motivos de afastamento. Se é por doença, se casou, se morreu, se foi votar, se foi doar sangue. Eu tenho lá os dias de afastamento e as permissões. Os instrumentos de negociação coletiva também trazem previsão, às vezes aumentando algum dia ou outro de falta justificada. Porque se a falta não for justificada, ele vai perder o dia, ele vai perder o repouso semanal remunerado e fica sujeito a uma advertência, uma suspensão e, se muito reincidente, até uma justa causa. Agora, o atestado médico, propriamente dito, se ele for até 14 dias, é a empresa que vai pagar. Se ele for superior a esse período de 15 dias, ou se ele foi picadinho, mas em relação à mesma doença, eu junto tudo, deu mais de 15 dias, mando para o INSS, porque é o INSS que vai pagar o benefício previdenciário dele, tá? E a gente está falando sobre a questão do pessoal do RH, a gente falou muito sobre os direitos, mas também tem alguns deveres essenciais, né, nessa rotina de qualquer trabalhador, para que tudo saia conforme ali a rotina. Por exemplo, bater o ponto, né? Tem alguns deveres importantes. Vamos reforçar para o pessoal quais são eles. Não, precisa bater o ponto, né, certinho, tanto colaboradores quanto o jovem aprendiz. No caso do jovem aprendiz, ele tem somente entrada e saída, então tem que ter lá certinho, rigorosamente, o horário que ele entrou, o horário que ele está saindo. O colaborador, ele tem o horário de intervalo para o almoço, né? Esse intervalo não pode ser inferior a 60 minutos, então ele precisa fazer no mínimo 60 minutos de intervalo para quem trabalha mais de 6 horas. Tem a parte também, por exemplo, importante ter todas as batidas, porque é através dessas batidas que a gente vai computar se teve hora extra, se teve horas negativas, porque às vezes precisou sair 40 minutos mais cedo, um pouco mais, então fica tudo isso registrado, né, em sistema. Hoje a gente tem o sistema que a gente lança e é lançado na folha, né, tudo isso é integrado com a folha de pagamento. Então, se teve horas lá negativa ou positiva, vai ser integrado. Se o jovem teve falta, né, como ele não tem banco de horas, então ele teve uma falta que não foi justificada, vai ser descontado. E aí desconta também a falta e o DSR da semana. Se ele teve uma falta, ele pede também o DSR da semana. E importante, o feriado. Teve um feriado, 7 de setembro, faltou na semana do feriado, ele perde o dia, o feriado e o domingo. Olha, e por isso é importante estar tudo certinho, né? Tudo certinho. Hoje ela pode começar pra gente. Já esqueceu de bater o ponto? Sim, gente. Vou falar, eu tava brincando, não podia ter falado aqui no podcast, não. Gabi, pra ela não ficar, já esqueceu de bater o ponto?
E já bate o meu demais. Aí, tá vendo? Eu sou uma pessoa muito esquecida, viu, Ângela? Por isso que no celular eu sempre coloco o timer pra lembrar que eu tenho que bater o ponto pra estar tudo Isso. certinho, pra não perder nada. Afinal, vai impactar lá na minha folha de pagamento, né? Sim, com a correria do dia a dia, às vezes a gente acaba esquecendo mesmo. Então, se você é uma pessoa que está sempre esquecendo, faça como você. Coloca lá no time do celular que vai te ajudar a lembrar. Um aí. lembretezinho no computador. Lembrete no computador. Funciona, né? Às vezes você terminou ali sua jornada, você está com pressa, sai correndo, esquece. Não, gente, passa lá, é coisa rápida, né? Já bate o ponto E não dá vai dor de para cabeça casa pro RH. tranquilo. Exatamente. Mas se numa ocasião esqueceu mesmo, é só avisar o RH que dá pra isso, corrigir dá pra lá, corrigir. Dá tá? para corrigir. É, Só que não então- dá pra corrigir todo dia também, Não, né? Tem aí que ser, ele vai levar tem com que ser- certeza uma advertência, alguma suspensão ali pode Sim. acontecer. Aí manda um e-mail, né, falando qual foi a batida que esqueceu, se foi na entrada, o intervalo de almoço, Esqueci saída. de bater o intervalo. Avisa o Isso. RH Né? para organizar o ponto. E pra não ter Exato. nenhum desconto, porque quando a gente olha lá na folha de pagamento, que todo mundo recebe no final do mês, quando o salário cai, principalmente, tem escrito lá, né, o que você ganhou e alguns descontos. Sim. Esses descontos são referentes a esses direitos como FGTS, INSS? O FGTS, ele não tem desconto. Isso. O FGTS, o empregador faz o depósito, né, mas não desconta do colaborador. verdade. É a Nem do poupança. jovem É, aprendiz. mas Isso. tem alguns descontos lá. Isso, aí tem o INSS, né? O INSS vai descontar e é de acordo com o salário que ganha. Então, do jovem aprendiz, normalmente é 7,5% a 9%. E tem os colaboradores, que têm um salário maior, que pode chegar aí até 14% de desconto. E colaboradores têm também o imposto de renda, né? Se tem um salário acima do teto lá, mínimo, aí ele vai ter o desconto também do Mas a imposto gente de também renda. pode ter desconto de benefícios por Sim. adesão. Então, eu vou ter um plano de saúde, e aí eu tenho uma coparticipação, eu tenho lá, isso pode vir descontado. Exato. A empresa vai dar um benefício de ticket, mas ela não vai suportar tudo. Algum valorzinho lá, às vezes a negociação coletiva prevê de desconto. Aí pode ter. Desconto vale transporte, a lei autoriza Sim, 6%. Exato, mas todos os descontos são discriminados. Então, tem Ah. como você saber exatamente o que está sendo descontado ali na Aí folha o de ponto pagamento. polêmico, desconto por danos. A CLT também prevê. Se tiver previsão no contrato de trabalho, o dano culposo, pode ser o aprendiz ou outro colaborador, causou um prejuízo para a empresa. Quebrei alguma né? coisa. Quebrei alguma coisa, se for culposa, tendo cláusula no contrato. E realmente, ele tendo culpa naquilo, pode descontar. Se for doloso o ato, o que é o doloso? O computador tá lento, péssimo, ele vai lá e joga café de propósito. Então, provoquei o dano para eu Acontece. ganhar outro. E aí, nesse caso, eu nem preciso de previsão do contrato para ter o desconto. Agora, a gente sempre alerta o empregador também, porque às vezes o desconto, a empresa fica querendo passar tudo para o colaborador. E aí, Ele aquele pode ser desconto abusivo. pode ser indevido. Né? Tem Então, a gente limites, tem que né? ver caso a caso. Mas assim, nesses descontos mais unânimes, Os aí, legais, os os legais, previstos em lei. esse dinheiro vai parar em uma conta ou não? Por exemplo, da questão do INSS. O Sim. desconto vai para ele Vai para o pra- INSS. É para entendi. contribuir. A Evidência. contribuição dele nesse seguro social. Um dia eu vou rever esse dinheiro? Lá na Dá sua pra dizer? aposentadoria. Um dia. Um dia. Longe Chegou demais. o momento da aposentadoria. aposentadoria, vai chegar, Falando em vai chegar. aposentadoria, quais são os tipos de aposentadoria que a gente tem aqui no Brasil? Ó, a Ângela vai Ângela vai- responder isso aí para Existe vocês. por tempo e por idade, o que foi tem- mudado agora há pouco tempo na legislação, Isso. né? Tem aposentadoria por tempo de contribuição, tem por idade, tem por doença, né? Que às vezes você ficou incapaz, então aposenta por invalidez. Tem vários tipos de aposentadoria. Hoje, né, ficou bem mais difícil por idade e por contribuição, que aumentaram aí os prazos, né? Hoje faz-se a contagem de pontos, que, por exemplo, você tem que ter mulheres hoje. No ano de 2023, são 90 pontos. Então, eu tenho que somar minha idade mais o tempo de contribuição, para que eu consiga me aposentar. E tem que dar esses 90 pontos. Isso. E aí tem uma outra questão que assim é mais complexa, que é a questão de pedágio, para quem começou a contribuir bem antes de mudar essa legislação, né? Mas aí você tem que fazer uma consulta, tem Que que ficou ver... na fase de transição, né? Isso, quem ficou na fase de transição. Eu entendo que é bem, para quem pensa em se aposentar, eu tenho um exemplo dentro de casa, minha mãe se aposentou muito nova, proporcional, então a aposentadoria dela é muito baixa e ela continuou trabalhando. Então, hoje, o adequado é procurar um profissional, um advogado especialista em previdenciário, não é o advogado trabalhista, é um especialista em previdenciário, para entender e organizar e planejar a sua aposentadoria. Escolher o melhor caminho. Sim. E quando que é o momento de começar a planejar isso? Vocês podem dar uma orientação pra gente? Pra gente que eu falo, inclusive, pra mim? Bom,
Se a gente está falando de uma pessoa que está trabalhando sem vínculo de emprego, essa pessoa tem que lembrar que ela precisa, qualquer trabalhador precisa recolher o INSS. Então, essa pessoa, às vezes, ela está se esquecendo que um dia ela vai se aposentar. Se ela não está recolhendo o INSS, ela não está contribuindo para se aposentar, para fazer esses pontos, para ter o mínimo lá de 180 contribuições, para ter os direitos previdenciários. Então, quem deve pensar em se aposentar? Quem está fazendo qualquer trabalho produtivo, quem está recebendo pelo trabalho, independentemente do tipo da modalidade. Se é um autônomo, se é uma pessoa jurídica, se é um aprendiz, se é então esse é o momento de pensar se eu estou recolhendo INSS. E quanto mais cedo começar a se organizar também, e mais aí é com o possibilidade. advogado de previdenciário que ele vai falar. Se ele é um autônomo, por exemplo, eu vou recolher sobre o salário mínimo ou vou recolher sobre o teto do INSS? Qual está sendo a minha renda? Ele vai ter que fazer esse planejamentozinho aí, pensando em se aposentar, né? E aí, tá pensando em se aposentar já, Rubia? Por enquanto, não. Tá Eu tranquilo? gosto muito da minha carreira, então eu ainda vou bastante tempo. Tem E coisa depois que pra eu caramba, aposentar, continuo ali na área fazendo alguma coisa. Bom demais. Sim. Hoje a gente falou bastante aqui sobre essas questões dos direitos, deveres, né, nessa nossa conversa, sobre o problema que muitas vezes tem com um ponto, mas qual que é o principal desafio para vocês, né, enquanto RH, nessa relação dessas leis trabalhistas com o colaborador? Então, hoje, assim, falando de jovem aprendiz, hoje é o desligamento do jovem, né? Porque ele tem o desligamento por término de contrato, quando ele vai e cumprir certinho, né, o período dele, ele pede o desligamento, então tem, a maioria às vezes pede porque vai ser efetivado na empresa, ou porque arrumou outro emprego, ou às vezes porque vai mudar de cidade, então são N os motivos, né? Mas, assim, o mais complicado é realmente o abandono, que a gente falou mais cedo. Porque a gente vai acompanhando todas as faltas, então completou 30 dias de faltas interruptas, a gente começa o processo de abandono. E aí a gente tem que mandar as notificações, fazer todo o processo legal, certinho. E em alguns casos, às vezes a pessoa mudou, né, não atualizou o endereço com a gente, às vezes mudou até de cidade, né? Então, assim, é mais complicado, porque aí a gente precisa notificar essa pessoa, né, que realmente ela está sendo desligada por abandono. Mas a gente manda uma notificação, dando um dia útil para a pessoa comparecer, né, ao Instituto, para informar se realmente, né, saiu, ou se às vezes estava afastado com um atestado, porque acontece, às vezes o jovem fica afastado, a gente vai descobrir dias depois, né, no acompanhamento das faltas. Tem a equipe que entra em contato, mas nem sempre consegue falar com esses aprendizes. Então, hoje, assim, no jovem aprendiz, o mais complicado é essa questão do abandono. E eles têm que saber que, às vezes, o problema não é nem só a justa causa que tira o direito deles. Às vezes, a empresa vai ter que entrar com uma ação trabalhista, porque se ele tem saldo a receber, ela vai ter que entrar com uma ação de consignação em pagamento e documentos para fazer com que ele receba os valores devidos, com que ele assine a rescisão. Então, ele vai ser réu num processo trabalhista. Ninguém quer isso, né? Então, se não quer mais dar continuidade no contrato, vai lá, pede, formaliza o pedido de demissão, não desaparece, não. E garante ainda os direitos, né? Sim. Exatamente. Ao longo aqui do nosso episódio, a gente conversou muito sobre colaboradores. Mas a gente sabe que no Brasil existem vários jovens, inúmeros jovens, que querem empreender, que querem empregar. Qual é a dica que vocês dão para quem está começando para que faça tudo dentro da legislação trabalhista? Bom, primeiro ele vai ter, para ser empreendedor, tem que ter coragem, porque os desafios são inúmeros. Sim. E eu acredito que no Brasil, nenhum empreendedor poderia ganhar o seu CNPJ se ele não passasse por um curso básico de tributário, básico de trabalhista, básico de direito empresarial, né? Mas nós não temos isso. Mas eles têm hoje instituições que podem apoiar. O Sebrae, por exemplo, ele pode ir lá e tentar verificar, né? Para eu ficar seguro aqui no meu empreendimento, o que eu devo fazer? Porque ele vai ter que arrumar um contador, ou se ele for um microempreendedor individual, não. Ele vai entrar no portal do empreendedor, fazer um cadastro lá, ter o seu CNPJ e começar a empreender. Aí ele vai ter um limite de renda também, tá? Se ele passar daquilo, ele já vira um empresário individual. Mas, assim, o básico do trabalhista, o básico do tributário, o básico do civil empresarial de contratos e tal, seria muito desejável que todos soubessem. Buscar esse a conhecimento. importância dessa conversa Agora, mesmo do Bitar o Podcast. YouTube tem de tudo, gente, Então, tá? Não é... Inclusive no nosso canal, viu? É ótimo, Fala de novo, qual é o nosso canal, João? É só entrar lá em Bitar Educação, você vai ficar por dentro de todas essas novidades, nossos assuntos que a gente traz aqui na mesa do Bitar Podcast, dos mais diferentes, principalmente também do mercado de trabalho. Tenho certeza que vai fazer diferença aí na sua rotina. Aí sempre que precisar, tiver alguma dúvida, Graziela,
alguém recomenda, a gente lá, combinado? Pode deixar. Ô, Ângela, se tiver gente batendo ponto, manda o nome que a gente fala aqui no Bitar Podcast, tá bom? Deixar. A gente anuncia pra todo mundo. Ó, meninas, foi um prazer receber vocês nessa conversa. Eu sei que é um tema que dá pra ser aprofundado, Sim. então já fica o convite pra voltar, pode ser? Pode Pode ser. sim. Então, Uma honra estar aqui sempre. Até um próximo episódio, viu? Até mais, gente. Um Obrigada, abraço. gente. Bia, Até. não esquece de bater o ponto, viu? Com certeza, vou passar ali agora e já bater pra ficar tudo garantido e reservar os meus E direitos. bora pro intervalo. Tchau, Ótimo. gente. Até a próxima. Tchau, tchau.